Amigos e amigas, mais um dia aqui reunidos estamos na graça, na paz e na harmonia para ouvirmos a santa palavra. Sabemos, meus amados e amadas, que Deus nos concede a cada instante, a cada momento, essa força que brota do alto, que vem do Espírito Santo de Deus, que vem da luz divina. Ouçamos agora a santa palavra. Peçamos perdão ao nosso Deus, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste sábado da quarta semana do tempo comum, 7 de fevereiro do ano de 2026, vamos lá no Evangelho novamente de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para alimentar. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes. E ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Meus amados e amadas, meditando no Evangelho de hoje, nós podemos salientar que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, conforme lemos aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, o versículo 34. É notável que isso só ocorria devido à força e o poder de Jesus emanado para os discípulos. Porque todos que corriam atrás dos discípulos, que Jesus havia solicitado que eles saíssem para longe para se alimentar. Mas não foi possível, porque a multidão que corria atrás dos discípulos, elas estavam perdidas, sem pastor. Vejam, meus amados, como a palavra de Deus enche a nossa alma e o nosso coração e o que somos capazes de fazer para ouvi-la. E hoje, às vezes, nós temos oportunidade de ouvir, de assistir, de ler, de compreender e estamos assim um pouco alheios. Mas, voltando à palavra propriamente, nós podemos ver que a obra de Jesus foi carregar as ovelhas dispersas do rebanho de Deus, quando ele e os seus missionários apóstolos desembarcaram, encontraram essa multidão que havia corrido para encontrá-los. Jesus estava indo descansar com seus missionários. Eles estavam voltando da missão em que tinham visitado vilas, sítios, cidades, e estavam fugindo do fluxo de gente que não lhes permitia nem tempo para se alimentar. Então, essa numerosa multidão que chegou a pé para encontrá-los os surpreendeu. Jesus ficou tomado de compaixão, porque Jesus é luz, Jesus é amor, é fraternidade. Então, aí começa tudo novamente. Jesus, por compaixão, lhe doeu o coração ao vê-lo a multidão que corria e tantas pessoas ali fragilizadas. Vejamos que para uma pessoa que está no interior, como Jesus, dava pena ver um rebanho sem pastor. E o que Jesus pôde fazer? Retomar o Evangelho para que todos pudessem ouvir. Mas o profeta Jeremias, nós podemos lembrar lá no livro do profeta Jeremias, ele dá conta da grandeza da ação de Jesus nesta passagem e em todo o seu ministério.
Em Jeremias 23, nós temos uma foto da situação do povo em certo momento, lá no Antigo Testamento, e essa descrição mostra a condição que levou o Pai a enviar Jesus. O povo estava sofrido, o povo estava disperso, o povo estava... Porque Jeremias, o profeta Jeremias, significa o profeta que geme. Ele gemia por ver tanto sofrimento. Então, nós podemos saber que hoje também há muito sofrimento. E como há? E nós só podemos nos alimentar e pedir ao nosso Deus que mande pastores para o nosso rebanho. Mande pessoas para nos ajudar na obra do Senhor, para levar o Evangelho até os confins deste imenso universo. Guardando esta mensagem, antes de tudo, nós temos que observar a compaixão de Jesus. Jesus viu o povo, sentiu seu coração amargurado. Jesus ficou com o coração amargurado por ver tanta gente necessitada. E esse rebanho congregado por Cristo, ao qual foram incorporados aos pagãos, pastoreados por ele, por seus apóstolos missionários, somos nós hoje que estamos necessitados e carecendo desta palavra. Vamos então rezar a palavra. Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor, o pastor que o Pai prometeu para reunir suas ovelhas dispersas pela má condução de seus líderes, pelos descaminhos de quem se arvora a caminhar pela própria cabeça, dispersas por caminhos tortos de quem se deixou atrair por falsas promessas. Dá-nos, Senhor, aumentar nossa comunhão convosco, nosso amor a todos, a nossa lealdade a quem nós temos como pastor, a Jesus Cristo. Ajuda-nos, Jesus, a viver a compaixão e a misericórdia como base da nossa vida cristã e do nosso seguimento a vós. Senhor Jesus, para vivermos esta palavra, nós temos que estar de acordo com a comunhão, com a palavra, pedir ao Espírito Santo. Peçamos agora a Deus, em nome de Jesus Cristo, que envie o Espírito Santo a todos os confins da terra, para que possamos, através do Espírito Santo, louvar e bendizer o nome santo de Jesus. Nós somos gratos, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento em vossa presença. Meus amados e amadas, quem de nós, ao lermos a palavra, ao estarmos refletindo a palavra de Deus, nós sentimos aquela paz imensa que ninguém pode nos tirar. Nós somos capazes de receber até mesmo pessoas para nos atingir, ou atingir fisicamente, ou atingir com palavras, mas nós estamos em espírito e aquilo não entra em nossos corações. Por mais que as pessoas queiram nos atingir, nós não seremos atingidos porque nós estamos calçados a sandália da justiça. Nós estamos vestidos com o manto, protegidos e vestidos com o manto do Espírito Santo de Deus, com a couraça do Espírito. Meus amados e amadas, nós só temos que louvar e bendizer ao nosso Deus Pai Jeová, ao Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que caminha e fala conosco. Receba o meu abraço e vamos permanecer na fé até o último instante da nossa vida aqui na terra, porque assim sendo, Jesus, ele fica tão feliz com todos que caminha rumo à luz que é Deus, a luz que é a paz, a luz que é a vida, a luz que é a alegria em nossos corações, porque somente Jesus, através do Espírito Santo que ele envia,
pode nos conceder esta paz que ninguém apaga, que o mundo pode corroer, mas o nosso espírito está firme na luz que é Jesus. Que assim seja, assim é, e até o próximo, com a graça e o amor de Cristo. Paz e bem para todos nós.